Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Então, já vimos bastante conteúdos nessas aulas remotas, né? Agora a gente vai entrar num dos conteúdos mais importantes do ano, tá? Que é a Revolução Francesa, tá? Aí o conjunto de slides que eu elaborei para vocês. O que a prof vai querer de vocês? Nós vamos devagar com esse conteúdo, vou dividir em várias partes, tá? E para essa tarefa dessa semana, além de ver esse vídeo, vocês vão fazer a leitura das páginas do livro, da página 54, 55, 56 e 57 e 58, tá? Para ter uma ideia, é o início, tá? É o início do conteúdo de Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, ela acontece no ano de 1789, na França. Tá? Século XVIII, final do século XVIII. Por que é um conteúdo tão importante? Digamos que a Revolução Francesa é a consequência do movimento direto, é uma consequência direta de toda aquela insatisfação que existia na Europa com a sociedade do antigo regime, com os governos absolutistas, com as monarquias absolutistas, e também ela é a síntese, ela é influenciada diretamente pelo pensamento iluminista, tá? Então, o iluminismo, vocês já viram bem que as ideias daqueles pensadores iluministas eram, entre outras, o fim das monarquias absolutistas, o início de repúblicas, a divisão do poder em três instâncias, a maior liberdade econômica para a burguesia fazer seus negócios, também a ideia de mais participação da população na política, né? Todas aquelas ideias iluministas, elas influenciam parte dessa população da França que vai fazer a revolução. Então vamos entender como é que era a situação da França antes da revolução. Então, ao longo, né, ali do século XV, XVI, XVII e XVIII, como é que estava organizada a França? Especificamente no momento imediato antes da Revolução, tá? Do ponto de vista da sociedade, é a sociedade do antigo regime. Essa sociedade do antigo regime na França, ela é dividida em grupos sociais bem rígidos, chamados de estados, tá? Na França haviam três estados. O primeiro estado, que era o clero, composto aí por 0,5% da população, tá? Fazia parte do clero. O segundo estado é a nobreza, faz parte da nobreza 1,5% da população. E o terceiro estado, gente, 98% da população é o povo, tá? Que tem de tudo ali dentro do terceiro estado. Camponeses, burgueses, o proletariado urbano, todo povo que não é nobreza e não é clero está no terceiro estado, tá? E quem participava efetivamente da política? O primeiro e o segundo estado. Então, o terceiro estado não tem direitos políticos nessa França pré-revolucionária, tá? E justamente tem outra questão. O primeiro e o segundo estado não pagam impostos. Somente o terceiro estado arca com todos os impostos. Ou seja, o terceiro estado ele sustenta a nobreza e sustenta o clero. Ok? E nós vamos ver que essa nobreza francesa é uma nobreza muito opulenta. O que quer dizer? Uma nobreza que gosta muito de ostentar riqueza, que vive muito bem, que vive às custas do dinheiro público, que não trabalha, que não produz riqueza, né? Que apenas auxilia, né, o rei no governo, ou nem
nem isso, ou vive ali às voltas da corte, né? Apenas vivendo uma vida de aparências, mas de baixa produtividade, nenhuma produtividade econômica, né? Então, é a minoria da população que compõe o primeiro estado e o segundo estado, porém, o poder político está concentrado aqui, tá? O poder econômico também está concentrado aqui? Está concentrado aqui também, porém, a gente não pode esquecer que a gente já está no final do século XVIII e a burguesia, tá? É muito forte, existe uma alta burguesia rica, detentora de meios de produção, que vai dar origem ali às primeiras fábricas também, né? Tem o pessoal que já enriqueceu no comércio, com as colônias. Então tem uma burguesia, uma alta burguesia endinheirada, porém, pela regra da sociedade do antigo regime, não participa da política, tá? E é óbvio, gente, que o pessoal do terceiro estado, principalmente o pessoal mais letrado, né, já influenciado aí pelas ideias dos filósofos iluministas, vai começar a questionar essa estrutura de sociedade, tá ok? Então aqui, ó, tem algumas charges do período da Revolução, ou de momentos antes da Revolução, que mostram essa relação entre os estados gerais, tá? Então, essa primeira charge é bem famosa. O que tem aqui? Tem um senhor encurvado, né? Se segurando numa bengala e carregando nas costas um membro do clero e um membro da nobreza. Então, o que essa charge que representava? Né? É o terceiro estado, né? Carregando nas costas o clero e a nobreza. Tá? Bem no sentido de que a nobreza e o clero se apoiavam mesmo nessa parcela da população que era a única que pagava os impostos, né? É isso que essa charge representa. Aqui do lado é o despertar do terceiro estado, uma charge já do período da Revolução, aonde você tem no chão um membro do terceiro estado, né, levantando para reagir contra o primeiro e o segundo estado, a nobreza e o clero aí olhando assustada a reação do terceiro estado que está se levantando agora para em buscar mais direitos de participação política, opinião e tudo mais, tá? Então, esse é o cenário social dessa França pré-revolucionária. Vamos ver um pouquinho a questão da política. Política. O absolutismo monárquico é o que impera na França nesse momento. Então, assim, o monarca, a gente já viu, vamos só retomar o que é o absolutismo monárquico, né? O monarca, o rei, concentra todo o poder, tá? O poder de legislar, de executar, de julgar. Embora aqui nesse caso da França ele já tenha ministros que auxiliam nos assuntos específicos, né, como economia, guerra e tal, quem dá a palavra final é sempre o rei, tá? Outra coisa, essa monarquia francesa, ela se destaca porque por muitos séculos ela viveu no luxo, tá? Vivia no luxo, lá no Palácio de Versalhes, que era esse palácio que ainda existe, né? Hoje é um lugar de visitação, ficava fora da cidade de Paris, mais ou menos a 1 hora da cidade de Paris, na cidade de Versalhes, tá? Então, toda a monarquia e toda a nobreza passou a morar nesse palácio de Versalhes desde a época do Luís XIV, considerado o maior absolutista de todos os tempos, tá? E esse era um palácio, gente, que ostentava muito luxo, muita riqueza. Olha ali, os jardins são famosos, né? Aqui mostrando os jardins de Versalhes, a sala dos espelhos, com obras de arte, com muito ouro, com muita riqueza. E juntava, a gente, o Palácio de Versalhes juntava nesse período
Só o palácio tinha em média 400 quartos, tá? E quando o Luís XIV construiu ele, agora não vou lembrar a data, tá? Mas exatamente, mas é ali ou final do século XVII, início do século XVIII, por aí. Quando ele construiu o Palácio de Versalhes, ele levou a alta nobreza para morar toda ali. Ou seja, Paris, a cidade de Paris, ficou desassistida. O núcleo do poder passou a se isolar da população ali no Palácio de Versalhes. Tá? Então eles ficavam ali, ficava toda a corte, toda a nobreza, as ordens eram dadas dali, isolados, vivendo no luxo, com salas de jogos, salas de teatro, hum, né, comida à vontade, bebida à vontade, não trabalhavam, né, criados para servir todo aquele montoeira de nobre que vivia ali, né, banquetes, festas luxuosas, bailes, tá? Outra coisa que também é bem curioso, né, que esse palácio enorme tem mais de 400 quartos e não tem nenhum banheiro, tá? Porque, né, na época não tinha essa estrutura de banheiros de encanamento de esgoto como a gente tem hoje em dia, né? Então disse, né, que era muito comum os nobres mijarem pelas cortinas do palácio ou fazerem xixi em jarras, em potes que depois eram recolhidos, tipo pinico mesmo, né? Que eram recolhidos pelos criados, né? Diz que o palácio em si até fedia bastante. Mas também não é para menos, né, gente? Uma concentração enorme de pessoas morando ali e, né, condições de higiene até bem questionáveis, tá? Então, esse aqui é o Luís XIV, tá? Uma imagenzinha famosa dele. O Luís XIV, que construiu o Palácio de Versalhes, ele se auto-intitulava o Rei Sol, tá? Ele é o maior exemplo de absolutista que já existiu, digamos assim, né? Ele mandava, desmandava, controlava com mão de ferro mesmo o Império Francês, tá? Aí é muito interessante porque ele também era um rei muito vaidoso, né? Olha ali as roupas dele, como chama atenção, né? Toda essa ostentação, né? Essa opulência. Dizem que foi ele mesmo que criou o salto, ó. Tá vendo que ele tá ali com um sapatinho de salto? Teria criado o sapato de salto para parecer mais alto, né? Que ele era um pouco baixinho, né? Tinha, não sei se dá para ver direito aí, talvez não, vocês não consigam ver tão bem, vou dar um zoom aqui na cara dele. Esses nobres franceses, eles tinham bastante o hábito também de se maquiar o rosto, né? Passar tipo um pó de arroz assim, para ficar mais com a pele mais branca, né? Isso era um sinal de nobreza, de beleza. Quanto mais branca a pele, mais nobre a pessoa se considerava, né? Porque dizia-se que, enfim, ela daí não, né, se diferenciava dos camponeses e tal. Então, olha a opulência toda do traje dele, né? Então, ele reinou por bastante tempo, Luís XIV. Quando faleceu, o seu reinado passa para o seu filho Luís XV, que morre ainda bem jovem, né? E quem vai assumir o trono é o filho do Luís XV, o neto Luís XVI. Seu neto Luís XVI, que é justamente, estou falando dele porque é justamente o imperador que vai assistir à Revolução Francesa, tá? Então aqui, ó, seu neto Luís XVI governa a França no ano da Revolução. Tá aqui ele também, ó. Também um absolutista, muito alheio, muito despreocupado com o que acontecia com o seu povo, vivia isolado lá em Versalhes, né? Ele disse que gostava muito de caçar, de jogos da corte, né? Muito alheio à política, nunca foi considerado um bom imperador, um bom político, né? Um bom rei, né?
Enfim, ele sobe ao trono muito jovem, com 15 anos, se não me engano. Tá? Aí, um dos símbolos máximos dessa nobreza francesa é a esposa de Luís XVI, a Maria Antonieta, tá? É uma das figuras que marcou o período, mais conhecidas do período. Ela veio da Áustria, né? É uma princesa austríaca que se casou com o Luís XVI muito jovem, com 14 anos, ela se casou. Foi, né, na época, vocês sabem que os casamentos eram arranjados, então, como a Áustria vivia em pé de guerra com a França, ou melhor, a França em pé de guerra com a Áustria, resolveram fazer um casamento real para que essas duas potências aí da época pudessem resolver seus conflitos, né? Ela é uma rainha considerada muito bela, muito articulada, né? Tinha estudou bastante, assim, tinha bastante conhecimentos gerais, né? Só que ao mesmo tempo ela tinha luxos muito extravagantes, tá? Então, roupas, festas, ela fazia competição de penteados, tinha muitas damas que viviam ali ao redor dela, né, ostentando luxos e tudo mais, né? E a população foi pegando digamos assim, um ranço, né? Uma, uma raiva da rainha, da Maria Antonieta, porque ela vivia em extremo luxo e ostentava para a sociedade francesa esse luxo, enquanto cada vez mais e mais a sociedade vivia uma situação de pobreza, conforme nós vamos ver depois, né? Tanto que ela vai ganhar o apelido de Madame Déficit, né? Ou seja, assim, Madame Dívida, Madame que dá despesa só para a corte, né? Que só dá despesa, suga o dinheiro da população. Que mais que eu vou lembrar dela? Ah, tá. Então, casou muito jovem, né? Com o Luís XVI também era muito jovem. Ela se tornou rainha também muito jovem. E, enfim, também vivia bastante alheia às necessidades da população e vivia lá naquele luxo todo de Versalhes lá. Disse que ela gostava de fazer teatro, encenar peças teatrais, gostava de arte, enfim, se preocupava com tudo menos em reinar, em se preocupar com o povo da França em si, né? Tudo bem. Agora vamos ver um pouquinho como é que estava a economia desse país antes, nos momentos antes da Revolução, tá? Só um minutinho. Então, assim, a França era um país mais agrário, era um país um pouco mais agrário do que a Inglaterra. A gente viu a Revolução Industrial, vai ver que a Inglaterra tem um cenário muito favorável, que se industrializa rápido. A França demora mais, ela segue sendo um país mais agrário. Com práticas mercantilistas, tem colônias também, né? O Estado intervém muito na economia, a burguesia não gosta dessa intervenção estatal na economia, essa burguesia é liberal, como a gente já viu, né? Quer liberdade econômica. A burguesia também ela almeja ter mais participação na política, como já falei. Porém, gente, entre os séculos XVI e XVIII, a França passou por um período de muita prosperidade econômica, tá? Não teve dificuldades, se destacou como a produção interna de grãos conseguia alimentar bem a população, não havia problema de desabastecimento, né? Tava tudo tranquilo. Porém, no final do século XVIII, tá? Do meio para o final, começa a acontecer uma sequência de situações que vão, digamos assim, perturbar um pouco essa ordem econômica, né? Que vão causar uma crise. Por isso que eu coloquei aqui, ó, nesse outro slide, crise econômica, tá? Começa uma crise. Vamos ver o passo a passo dessa crise. Então, ali, ó, desde 1715, o déficit, né, as contas públicas da França só aumentavam.
como é que funciona essa questão de Estado, né? O imposto entrava, só que já não conseguia mais cobrir todas as despesas que o país tinha, tá? Então começa uma situação de déficit, de falta de dinheiro para cobrir as despesas. Tá? Quer dizer, foi aumentando, né? Essa situação só foi aumentando. Ou seja, para sustentar o primeiro e o segundo estado, que não trabalhavam, tá? Era necessário muito dinheiro. O luxo dessa nobreza, todas as custas do Palácio de Versalhes era grande, grande, grande. E esta nobreza não produzia nada, né? E quem pagava para sustentar essa nobreza? Terceiro estado, tá? Então, tipo, já estava dando um problema aí. Além disso, tá? Além do gasto que a nobreza dava, a França se meteu em diversas guerras ao longo do século XVIII, fazendo com que tivessem também muitos gastos militares, tá? Gastos que não tiveram retorno nenhum econômico para o país. Por exemplo, gente, a França apoiou a independência dos Estados Unidos com tropas, tá? Mandou tropas para lá. Vocês estudaram ali a independência dos Estados Unidos no ano 1777, né? Portanto, ali século XVIII também, final. A França, ela apoia as 13 colônias. Por quê? Porque a Inglaterra era sua inimiga, tá? Sendo a Inglaterra inimiga da França, a França vai apoiar os colonos ingleses rebeldes na América para que eles consigam obter sua independência e, enfim, né? E a Inglaterra perca sua colônia na América. Então a França investe dinheiro nisso, investe nessa rivalidade histórica aí com a Inglaterra, o que vai causar também grandes despesas, claro, né, para o país. Óbvio, né? Foi um gasto militar grande, causou despesa, não ganharam nada em troca, tá? Mais dívida, mais déficit. As dívidas do Estado cada vez mais minavam a força da monarquia, né? Ou seja, essa monarquia ia ficando desmoralizada, porque se falava muito isso. Entra dinheiro, e para onde vai esse dinheiro dos impostos, né? Aquela velha história, sustentando uma nobreza enorme, parte do clero, guerras que não dão em nada e a população já olhando para aquilo ali meio torto, tá? Porém, aí aqui eu botei ó, uma imagem da independência dos Estados Unidos, tá? Da Guerra de Independência dos Estados Unidos. E aqui um esqueminha, aquele do século XVIII das classes, né? Os privilegiados, clero, nobreza, e os não privilegiados, todo o terceiro estado. Desde do proletário, do camponês mais pobre até o burguês mais rico, todos compõem esse terceiro estado, tá? Tudo bem, gente. Embora o estado estivesse, quando eu falo estado, eu estou falando país também, tá? Quando eu falar dos estados gerais, eu vou falar primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, que são as classes sociais. Se eu estou falando estado, o estado, eu estou falando do país, tá? Então, o país, o Estado francês, embora estivesse nessa crise econômica, isso aí não foi a gota d'água, tá? Mas teve uma outra crise que vai surgir, que não é a da arrecadação e gasto de impostos, que é a questão do abastecimento de grãos, que vai afetar diretamente a população, tá? Aí eu botei aqui, ó. No final do século XVIII, a França passou por uma grave crise econômica que afetou a população. Antes, naquele outro slide aqui, naquele primeiro slide da crise, não é que a população não estava sendo afetada, estava, porém ainda não estava sentindo diretamente, tá? Apenas sentia que pagava o imposto e o imposto que pagava, que já era alto, nunca dava para sustentar todos os gastos do Estado. Porém, não apertou diretamente no povo, tá? Ainda. Mas agora vai apertar, tá? O que a gente vai ter? Eu botei aqui, ó, 3 pontos.
O primeiro é o desabastecimento interno de cereais, a partir de 1787. O que acontece? Tá? Não coloquei aí porque é muito detalhe, mas começa entre a França e a Inglaterra um tratado de livre comércio. Tá? Os produtos ingleses começam a entrar muito na França. A Inglaterra já está passando por revolução industrial, né? Então, todos aqueles produtos lá começam a entrar na França, os manufaturados, e aí a indústria que estava começando a se formar na França, ela dá uma paralisada, deixando muita gente desempregada. O governo, olhando para aquilo, ele autoriza o país a exportar, a vender para fora, para outros países, autoriza, né, os produtores a vender os grãos produzidos dentro da França para os outros países, numa tentativa assim né, não deu certo com as manufaturas, vamos ver se com a agricultura a gente consegue se defender. Então, liberou que esses produtores, né, vendessem os grãos para outros países para entrar dinheiro dentro da França, entende? Só que o que vai fazer? Esses produtores venderam muito grão e a França ficou sem cereais. Não tinha mais. Pensa assim, gente, se eu sou um país que produz um monte de farinha, desculpa, um monte de trigo, e eu vendo todo o meu trigo para outro país, digamos, né? Vamos imaginar, se o Brasil produz muito trigo e ele vende todo esse trigo para a Argentina, como é que vai ficar a população aqui dentro? Vai ficar desabastecida, vai ficar pouco cereal aqui dentro. E nessa época, gente, aqui ó, os cereais, principalmente o trigo aqui na França, são a base da alimentação. A farinha, o pão é a base da alimentação do povo, do terceiro estado. Então desabasteceu, foi tudo para fora, foi tudo para outros lugares, tá? E aí, em consequência disso, olha aqui na número 2, desse desabastecimento, os poucos grãos que ficaram dentro do país tiveram uma alta de preços enorme. Vamos lembrar aqui da lei da oferta e da procura, que a gente já estudou isso lá no Iluminismo, lá. Quando eu tenho muito produto e pouca procura, o preço baixa. Quando eu tenho pouco produto e muita gente procurando aquele produto, o preço aumenta, tá? Então teve uma alta dos preços enorme. Então, o que acontecia, gente? Às vezes, agora eu não vou me lembrar certo disso aqui, tentei encontrar essa minha anotação, não achei. Mas para vocês terem uma ideia, com o salário de um mês, um francês não conseguia comprar um pão nesse ano de 1787. Tá? Tamanha foi a alta dos preços dos grãos e, por consequência, da farinha e, por consequência, dos alimentos. Então, a população não conseguia mais comprar alimentos. Foi grave mesmo e o governo não controlou isso. Tá? Para piorar tudo, no ano seguinte, no ano de 1788, vai ocorrer o chamado pior inverno do século XVIII. Olha só como é a coisa, né? Gente, é uma mistura é um caldeirão de coisas, né? Um caldeirão com várias coisas que vão ali borbulhando e vão deixando essa população louca, maluca, enfurecida. Digamos ali que a cereja do bolo foi essa questão desse inverno, onde toda a safra agrícola foi arruinada, se perdeu a safra agrícola, tá? O preço desses alimentos subiu ainda mais. O preço então, dos alimentos que restaram ali subiu ainda mais. Porque já tinha o desabastecimento e agora não teve safra. Então faltou alimento. Pronto, é uma população com fome, olhando lá para uma nobreza rica, passando bem, ostentando, com
o dinheiro dos seus impostos. A coisa esquentou, tá? Começou um estado de fome, a população passando fome, e o Estado, por sua vez, arrecadando cada vez menos impostos, porque se a pessoa não conseguia nem comer direito, né, a população nem conseguia comer direito, ou a burguesia, muitos burgueses falindo, burgueses não conseguindo mais dar a volta, né, não conseguindo tocar seus negócios, vai gerando todo um clima de revolta. E aí o Estado automaticamente não consegue arrecadar mais tantos impostos, né? Vai mexendo também lá nos luxos da nobreza, tá? Aí aqui botei duas imagens também da época, as pinturas da época, tá? A primeira aqui, camponeses pobres pedindo esmolas ao rei, o rei Luís XVI dando esmolas para os camponeses ao redor do Palácio de Versalhes nesse inverno, tá? E a outra são camponeses fazendo a sua refeição, ou seja, não fazendo nada, né? Porque não tem comida na mesa. Deve ter ali um pão para uma família inteira, né? E observem assim as condições da roupa, a falta de sapatos, roupas rasgadas, né? Uma pobreza extrema que parte dessa população está enfrentando, tá? Vamos adiante. O que acontece? Diante dessa crise, Luís XVI, que governava muito mal, né? Ele teve uma ideia. Que tal aumentar os impostos pagos pelo terceiro estado? Veja bem, embora ele vendo que a população está passando por tudo que está passando, ele é alheio. Ele pensa o quê? Ele pensa, né, em que o Estado não deixe de arrecadar. Então, ele pensa em aumentar os impostos pagos pelo terceiro Estado. Bah, isso aí já enfureceu geral a população, né? Vão ter uma série de revoltas populares nas fábricas, nas ruas, né? Um bafafá gigante. E o resultado disso é que uma revolta da burguesia e do povo, e a ideia dele não funcionou. Ele tem que voltar atrás, ele vê que não dá mais, né? Ele vai se dar conta de que ele não pode mais fazer o que ele quer, que que a população está revoltada. Então a ideia dele não funciona, ele volta atrás. Bom, aí ele vai convocar uma série de ministros das finanças, tem o Necker, tem o Calonne, tem o Toulouse, todos vão tentar, um após o outro vai tentar resolver o problema econômico, a crise econômica, né? E aí qual é a ideia geral desses ministros? Fazer uma reforma fiscal. O que é isso? Mexer na cobrança de impostos. Começar a cobrar imposto da nobreza e também do clero, não botei aqui, mas também da igreja. Que tal começar a cobrar imposto sobre a terra da nobreza? Isso aí pode ajudar, os ministros pensam, né? Sugerem isso para o rei. O rei torce o nariz. O parlamento, que já havia ali, né, de representantes da nobreza, não aceitou. Não aceitou, ou seja, a nobreza que vivia, que orbitava ali ao lado, ajudava, aconselhava o rei Luís XVI, se revoltou, não queria pagar imposto, não queria abrir mão das suas fortunas, do seu luxo, né? E aí, então, qual foi o resultado então, desse impasse? Nem conseguiu aumentar os impostos do terceiro estado e nem conseguiu começar a taxar a nobreza e o clero. Então, não se solucionou o problema e a crise econômica ia andando e o ano de 1889 entrou. Tá? Aí agora começa uma série de eventos. O primeiro deles é a convocação dos Estados Gerais, em maio e junho de 1789. Então, o que é isso? Como a coisa está pegando fogo, o rei resolve chamar os Estados Gerais, representantes dos 3 estados para uma reunião. Então, aqui é uma imagem da época, uma pintura da época, tá? Mostrando aqui o rei, se não me engano, aqui é o clero, aqui é a nobreza e aqui é o terceiro estado. De tempos em tempos,
o rei da França chamava os Estados Gerais. Nesse caso, fazia mais de 170 anos que os Estados Gerais não eram convocados para opinar, né, para trabalhar junto com o rei ali, para dar opinião e tal. Mas, dada a crise econômica, ele abre mão e resolve chamar representantes dos 3 estados para opinar. O que vai acontecer, gente? Logo de início, o negócio já não dá certo, tá? Por quê? O primeiro e o segundo estado, então, eram representados por deputados, tá? Do terceiro estado participavam homens maiores de idade, maiores de 25 anos, e pagadores de impostos. Em geral, eram membros da burguesia, tá? Não é todo o povão. Membros da alta burguesia, da média alta burguesia, que participam da reunião dos Estados Gerais. Os números, tá? 291 deputados do primeiro estado, do clero, 270 do segundo estado e 578 do terceiro estado, tá? Esse era o número, ali no livro de vocês vai detalhar isso. Bom, obviamente que na sociedade, como a gente viu lá naquela pirâmide no primeiro slide, no segundo slide, o terceiro estado representa 98% da população. Porém, na hora de votar, na hora de decidir, na hora de participar da política, a soma do primeiro e do segundo estado é igual à do terceiro estado, é praticamente igual aos membros do terceiro estado. Ou seja, não é uma representação igual na reunião ao que existe na sociedade, né? Deveria, pela lógica, ter muito mais membros do terceiro estado participando, mas não é assim que acontece, tá? E além de tudo, o voto das questões que o rei iria colocar era um voto por estado e não por cabeça. Como assim? Ou seja, todos os membros do primeiro estado votavam sim, todos os membros do ou não, né? Todos os membros do segundo estado votavam sim ou não e todos os membros do segundo estado, do terceiro estado, votavam sim ou não. Ou seja, era um voto em bloco, era um voto por estado, não era cada um dos representantes votava. Não, eles tinham que se reunir e decidir um voto geral para cada estado. Então, o rei ia colocar a ideia e cada estado ia votar num ponto único, junto, né? Ia votar junto. Essa imagem é muito clássica. Olha aqui, ó. Aqui tem os membros do terceiro estado de preto, né? Os representantes da burguesia. Aqui os membros do primeiro estado, do clero, e aqui os membros do segundo estado, a nobreza. Então, vejam, eles vão votar um voto por estado. Vão ser só 3 votos ao total, tá? Só que o que acontecia? O clero e a nobreza sempre votavam igual, porque seus interesses eram iguais, tá? Se a pauta fosse aumentar impostos da nobreza, ou seja, começar a cobrar impostos da nobreza, a nobreza votaria não, o clero vota não e o terceiro estado vota sim. E nesse caso, o terceiro estado sempre perdia, sempre ia perder. E vai acontecer que esses burgueses, esses letrados, esses iluministas, muitos deles iluministas do terceiro estado, não vão aceitar esse tipo de votação. Não aceita esse sistema de votação individual. Esse sistema de votação por estado. Eles querem a votação individual, por cabeça, 1 a 1. Que 1 a 1 do clero, que 1 a 1 da nobreza, que 1 a 1 dos representantes do terceiro estado votem. Pelos cálculos desse pessoal do terceiro estado, haviam muitos no clero simpatizantes com eles, na nobreza simpatizantes com eles, e eles poderiam aí sim reverter o jogo e ganhar a seu favor. Só que não era assim que as coisas se faziam pela tradição, o que faz com que o rei não aceite de início essa proposta, né?
Então, o que esses caras, o que esses burgueses agora querem vir mandar em como vai ser a minha reunião dos Estados Gerais, né? Começa um conflito entre clero e nobreza de um lado e a burguesia do outro. Só que a coisa já está tão inflamada, a coisa está tão pegando fogo, que os Estados Gerais, que o terceiro estado resolve sair, se retirar dessa reunião. E juntos, desculpa, e apenas eles, que são a maioria, vão se reunir, vão formar uma assembleia. E vão dizer, a gente não vai mais participar dessa reunião de vocês. A gente quer agora que o rei faça uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós queremos uma nova Constituição, nós queremos mudar tudo. Esse evento, onde o terceiro estado sai da reunião dos Estados Gerais, se junta e e cria uma assembleia própria, é conhecido como juramento da Sala de Pela ou da Sala de Tênis. Sala de Pela é um jogo que tinha lá no Palácio de Versalhes, né? Que é muito parecido com o que é o tênis hoje, né? Então eles vão se reunir numa quadra aí de tênis, vão se reunir e vão dizer, daqui a gente não sai mais, a gente formou a nossa assembleia e agora o rei vai ter que nos ouvir e a gente é a maioria do povo. Então, ou seja, eles tomam o destino da reunião nas mãos deles, tá? E formam uma Assembleia Nacional. A princípio, gente, os nobres se negam a aceitar a Assembleia Nacional. O clero se nega a aceitar. Só que o povo, digamos, já está nas ruas, de certa maneira, apoiando os representantes do terceiro estado. Existe um apoio popular e o rei fica com medo, tá? O rei fica com medo e ele, de uma reação popular mais forte, e ele aceita a criação da Assembleia Nacional e obriga o clero e a nobreza a se juntar com os burgueses aqui, e é inaugurada, então, a Assembleia Nacional Constituinte, tá? Uma outra fase agora da Revolução. Vejam, nessa Assembleia Nacional Constituinte vai se pensar uma nova Constituição para a França, tá? O que eu quero que vocês até aqui entendam? Que esses burgueses, eles são inspirados, os líderes, principalmente do terceiro estado, eles são inspirados pelos ideais iluministas, tá? Eles desejam abolir privilégios de nascimento, querem fazer reformas na administração, na política, querem que o Estado pare de interferir na economia, querem mais espaço para fazer seus negócios, querem pagar menos impostos, querem que tenha um parlamento que aconselhe, um parlamento que trabalhe junto com o rei, um parlamento eleito pela sociedade, querem a criação de uma constituição que limite os poderes do rei, querem tolerância religiosa, né? Eles querem um monte de coisa. Eles leram todos aqueles filósofos iluministas, tá? E é ali que eles vão atuar. Esse pessoal do terceiro estado, principalmente esses burgueses letrados, nós vamos ver ali depois os líderes, né? Robespierre, Danton e tudo mais, que vão atuar para que se crie essa Assembleia Nacional Constituinte, e vamos ver o que aconteceu depois, tá? Nessa aula é isso.